Olá, meu nome é Carlos Eduardo Leonardo dos Santos, sou aluno do quinto período do curso de Medicina e irei falar um pouquinho sobre enterobíase para a disciplina de Saúde da Criança e do Adolescente 1, Pediatria. Então, esses aqui são os tópicos da apresentação, fazer uma introdução sobre a temática, abordar a fisiopatologia da doença, seus sinais e sintomas, seu diagnóstico, o tratamento e a prevenção. Então, falando um pouquinho, né, sobre a introdução, né, a enterobiose, também chamada de oxuríase, ela vai ser uma infestação intestinal causada por Oxyurus enterobius vermiculares, que é um nematelminto, né, um verme parasitário que vai atuar nessa fisiopatologia de causar infestação intestinal e tem como principal alvo, né, epidemiológico as crianças. Então afeta principalmente as crianças, porém adultos das famílias dessas crianças, né, seus cuidadores, eles também podem ser afetados, porque a transmissão desses vermes ela ocorre de maneira bidirecional. Então, tanto a criança pode transmitir para o adulto, quanto o adulto pode transmitir para a criança. O principal sintoma da enterobiase, né, ou enterobiose, é a coceira perianal. Então, a coceira restrita a essa região. O diagnóstico ele vai ser feito por meio de uma inspeção visual desses vermes, né, filiformes, na região perianal ou pelo teste do celofane para ovos que eu vou falar um pouquinho mais à frente. O tratamento vai ser dado com antiparasitários como mebendazol, palmato de pirantel ou albendazol. Então, falando um pouquinho ainda sobre a introdução à doença, né? Cerca de 1 milhão de pessoas em todo o mundo são afetadas, então pessoas de todas as classes econômicas são afetadas pela oxuríase, né? Só que as pessoas que têm hábitos de risco, no sentido de não ter uma lavagem de mãos adequada, de não ter essa prevenção específica, elas são mais afetadas. Porém, a gente tem que essa infestação, né, por oxíuros, ela vai ser a manifestação eumítica mais comum nos Estados Unidos e também aqui no Brasil, uma das mais comuns na população pediátrica, principalmente, vai ocorrer em cerca de 20 a 42 milhões de pessoas. E como mencionado, né, a maioria dos casos vai afetar criança em idade escolar, em idade pré-escolar, os membros da família dessas crianças, né, e também seus cuidadores, podendo até mesmo atingir seus cuidadores como professores ou babás. Né? Então, é uma doença que tem essa manifestação mais longitudinal, mais transversal nessa população. Indo agora um pouquinho para a fisiopatologia, a fisiopatologia dessa doença ela é muito similar a algumas outras eumitoses que a gente já viu algumas vezes em alguns ambientes escolares. Então, normalmente, essas ovas de oxiúros se tornam infecciosas poucas horas depois de alcançarem o períneo. Então, normalmente, ocorre o seguinte: a infestação ela vai ser resultado da transferência de ovos da área perianal para regiões de fômites, ou seja, vestimentas, roupas de cama, mobília, tapetes, brinquedos, centro privado, qualquer região que teve contato com essa região perianal, ela é sujeita a ser um dissipador desses ovos. E esses ovos, eles são apanhados pelo novo hospedeiro, normalmente uma criança, que coloca a mão em tudo, né? Essa criança leva esses ovos à boca e deglute ele. Ao deglutir esses ovos, vai ocorrer um processo de condução desses ovos para o sistema digestório e a sua maturação. Então, mencionado, né, em crianças que chupam muito o dedo é um fator de risco. E aí, por ter esse fator de risco muito associado a esse hábito, né, repetitivo das crianças, a reinfestação ou autoinfestação é muito fácil de ocorrer. Então, acaba aumentando esse potencial de infestação do Oxyurus. E também, em algumas populações adultas, né, a infecção por Oxyurus está sendo atribuída a relações sexuais anal-oral. Mas aí não é mais no ponto de vista pediátrico, ponto de vista mais adulto. Continuando falando um pouquinho sobre a fisiopatologia, esses oxiouros eles vão alcançar a maturidade no trato gastrointestinal inferior em torno de 2 a 6 semanas da sua ingestão. E aí esse verme, né, a fêmea principalmente, ela vai migrar da região do ânus para a região perianal e vai depositar os ovos. E esse processo que a fêmea faz, normalmente ele é à noite. Então a criança ela pode se queixar desse prurido mais à noite. E aí esses ovos, né, que essa fêmea vai depositar, eles são envoltos por uma substância pegajosa, gelatinosa, que permite esse transporte, né, essa condução dele por meio do sistema anal da criança ou do adulto, caso também seja afetado, né? E aí
essa substância que vai ser o principal causador desses pruridos, dessa coceira excessiva que a criança vai ter nessa região perianal. E aí, esses órgãos, eles são tão resistentes que eles podem acabar sobrevivendo nas roupas, na mobília, no tapete, por 3 semanas à temperatura ambiente. Então, é um processo, né, muito longo para não ter um cuidado tão adequado. Falando um pouquinho agora, né, fechando um pouquinho esse ciclo de transmissão, a gente vai ter que a ingestão de ovos vai acabar levando a uma eclosão dessas larvas no intestino delgado, que vai sofrer mudanças morfológicas até o século. No século vai se transformar em vermes adultos, vão copular. Aqui temos a fêmea, aqui temos o macho, né? A fêmea bem maior que o macho. Eles vão copular e vão gerar descendentes. Esses descendentes eles vão ser depositados pela fêmea, principalmente à noite, né? Ela vai migrar da região do seco, vai em direção ao ânus. Na região perianal, ela vai acabar depositando esses ovos por meio daquela substância gelatinosa que eu já citei anteriormente e vai acabar promovendo esse transporte, essa saída desses ovos da região perianal e essa coceira. E aí, por coçar com a mão, você vai acabar levando eles à boca em algum momento, caso você não faça a higiene adequada, e vai ter uma retransmissão do ciclo e a transmissão posterior dessa doença. Então, é bem importante atentar esse ciclo, porque é nesse ciclo que a gente vai atuar na prevenção e também no tratamento, né? E aí, os sinais e sintomas, como já foi enunciado, é o prurido. O prurido é essa coceira muito importante, ela vai ser a principal manifestação. Além disso também, né, um prurido na região perianal, além disso, escoriações perianais também são bem decorrentes justamente por serem uma consequência desse prurido excessivo. E aí, nesse aspecto, pode ocorrer infecção bacteriana secundária da pele dos pulmões. E em alguns casos também é muito interessante que essa fêmea, por migrar pelo trato genital feminino, ela pode causar vaginite e em algumas raras ocasiões pode causar em lesões peritoneais. E aí essa vaginite, né, ela tem que ser tratada como se fosse uma vaginite específica, né? Tipo uma vaginite por cândida, por tricomoníase. Então tem que ser usado o metronidazol ou fluconazol, né? Porque mesmo que o agente causador de base seja o oxiúrus, né? As manifestações clínicas e a microbiota, né, da região genital feminina, ela está sendo modificada por esse processo de infestação. Então você tem que utilizar as medicações que serviriam para uma vulvaginite específica, mesmo que essa seja uma vulvaginite inespecífica. E também outras condições são atribuídas à infestação por oxiúros, como dor abdominal, insônia, convulsões. Mas assim, uma relação causal entre essas coisas é bem improvável. E aí, os oxiúros também vão causar uma obstrução de apêndice, em caso de apendicite, mas a presença desses parasitas ele pode ser uma mera coincidência, não tem uma relação direta entre apendicite aguda e oxiurismo. E aí, é nesse aspecto que a gente vai tratar. O diagnóstico, né, a diagnose desse paciente, ela vai ser por meio da inspeção, então você vai observar esses oxiúros, as fêmeas ou os machos da região perianal, e aí normalmente você faz coleta de amostras pela manhã antes de a criança levantar. Vai colocar uma fita de celofane engomada nas dobras perineais e a face engomada da tira é colocada em uma lâmina observada microscopicamente. Aí você observa esses ovos ao microscópio que vão ter um formato oval, uma casca fina, vão conter larvas em seu interior normalmente. E aí assim, se você pegar, colocar uma gota de toluene entre a fita e a lâmina, você vai dissolver esse adesivo e vai eliminar a bolha de ar sobre a fita, o que pode impedir você identificar os ovos. Então não é uma prática tão adequada, mesmo que na análise pré-analítica desses materiais seja feito. E aí esse procedimento ele deve ser repetido em 3 manhãs sucessivas até necessário, então até você identificar esses ovos. Então se a clínica ela é sugestiva de oxuríase, você tem que investir para conseguir fechar o seu raciocínio clínico. E você também pode fazer um diagnóstico examinando a amostra escolhida sobre as unhas do paciente, né, já que é uma região de muito contato nesse prurido intenso. E os ovos também podem ser encontrados nas fezes, na urina ou em secreções vaginais, mas é uma coisa que acontece com menos frequência. E aqui só para mostrar, né, temos aqui o ovo. Esse ovo tem milhões, né, de estruturas que vão ajudar nesse processo. Aqui tem a larva, aqui tem uma fêmea que é bem maior e aqui tem um macho que é menor. Então os eumites eles seguem essa regra da fêmea ser maior do que o macho, porque ela tem um aspecto mais de copulação e de
precisar ter uma estrutura que consiga aguentar tantos ovos, né, tantos processos de ovogênese específica. E aí, o tratamento, né, o tratamento para oxoríase, ele é indicado apenas para pessoas que têm infecções sintomáticas. Então, mesmo que os pais busquem atendimento, como é uma reinfestação frequente para aquela criança, se for, né, tem que se orientar mais medidas profiláticas ao invés de só tratar e não elucidar o problema. Então, normalmente o tratamento é dado com o uso dessas 3 doses, né, mebendazol, palmato de pirantel ou albendazol. Então, você escolhe um e faz o tratamento. E esse tratamento é dado com uma dose única, que pode ser repetido em 2 semanas, caso não tenha sido satisfatória, mas normalmente essa dose única já é bem eficaz. E aí, em relação à posologia, né, e ao modo de administração, para o mebendazol você vai aplicar 100 mg por via oral, independentemente da idade daquela criança. O palmoto de pirantel ele tem uma posologia de 11 mg por quilo, uma dose máxima de 1 grama, indisponível sem prescrição. E o albendazol ele é dado por 400 mg por via oral. Então, tem essas 3 formulações, com essas 3 apresentações. Você também pode fazer uso de gel pomada de petrolato, isto é, que vai conter um ácido carbólico, que vai ajudar nessa ação antipruriginosa, né, na região perianal, que vai aliviar essa coceira. O antihistamínico não tem um efeito tão bom por conta de que não consegue adentrar naquela região de maneira tão adequada, não tem um efeito sistêmico muito grande e pode acabar não chegando na região específica, mas pode ser usado também. E aí, em relação à prevenção, né, que é um efeito do tratamento, né, um efeito subsequente do tratamento para evitar essa reinfestação. Então, como a reinfestação é muito comum, porque esses ovos, como eu mencionei anteriormente, eles podem se manter, né, vivos por mais de uma semana, até 3 semanas é um período muito longo. Normalmente você tem que orientar nesse tratamento que o tratamento seja feito não só para a criança, né, que vai ser a principal responsável por entrada desses casos no pronto atendimento, mas sim para a família toda. E aí, alguns tipos de ações podem melhorar nessa prevenção, como lavar as mãos com água e sabão e água morna, né, após usar o banheiro, principalmente após trocar as fraldas da criança, e antes de manipular alimentos, que é uma forma mais bem sucedida, relatada pela literatura de prevenir a oxoríase. Você também tem que lavar roupa de cama, biqueiros com frequência, então ter essa higiene adequada. E assim, se as pessoas estão infectadas, tem que tomar banho todos os dias para ajudar a remover os alvos da pele e fazer uma boa limpeza da região perianal. Caso tenha na sua residência aspirador de pó, também é uma ferramenta muito útil para conseguir disseminar, para eliminar a disseminação desses ovos. Essas aqui foram as referências utilizadas: o livro de Parasitologia, uma abordagem clínica, o PET de Medicina da Universidade Federal do Ceará e o Manual MSD. Muito obrigado pela atenção.